Às vezes a gente tenta ajudar as pessoas, né, influenciando, mas elas não aceitam. É muito comum, toda a equipe tem gente desse tipo, em todo lugar tem gente desse tipo, tá? Então eu digo para você, não se desespere, né? Você fala, eu tentei de tudo, eu tentei ajudar, mas a pessoa não reage, a pessoa não me ouve, eu não consigo influenciar. Quando é possível, a gente deixa a pessoa com as consequências daquilo que ela está fazendo. Às vezes a gente deixa ela até se dar mal um pouquinho, mas isso não pode ser feito de qualquer jeito. A gente não pode simplesmente deixar a pessoa abandonar e deixar ela se dar mal com alguma coisa. A nossa ideia de ajudar as pessoas como líder, ela deve ser sempre prioritária, ela deve ser sempre constante. Então, às vezes é importante você criar um ambiente de teste, um ambiente onde você pode deixar com que essa pessoa se confronte com os seus próprios erros, as suas falhas, para que ela se torne aberta então a uma nova ideia, a uma nova solução, a uma nova influência. Então, criar ambientes controlados, protegidos, que não gerem grandes consequências, mas que você permita um erro didático, um erro para aprendizado, um erro para que a pessoa entenda aquela situação na prática, pode te trazer a oportunidade de aumentar o seu nível de influência sobre ela depois disso. Principalmente se você for oferecer um socorro depois que as coisas não saíram tão bem quanto ela esperava. No entanto, se esse recurso já se esgotou e se a pessoa está indo por um caminho errado e você não consegue influenciá-la e ela continua teimosa, irredutível, e isso vai trazer consequências ruins para você, líder, para a pessoa, para a organização, aí sim está na hora de você deixar um pouquinho a influência de lado e se tornar um pouco mais autoritário. E aí tem que chamar a pessoa e falar, olha, isso aqui é assim, faça assim, porque vai dar certo assim, e foi assim que eu defini. Mesmo que ela não queira entender, depois ela vai compreender que aquilo é um caminho de sucesso e que provavelmente você estava protegendo. E você pode até comentar isso e dizer, olha, vamos por esse caminho porque eu quero proteger você de prováveis falhas. Eu quero que você se dê bem. Pelo menos por enquanto, né, esse processo deve ser conduzido dessa forma e nós vamos testar outras formas depois. São jeitos de você conduzir as coisas, né? Mas às vezes você tem que realmente dar uma ordem e parar de influenciar e realmente definir, determinar e seguir por esse caminho para evitar males maiores. Mesmo que a pessoa fique bicuda com você por uns dias, não tem problema. Cara feia faz parte do trabalho e todo líder que sabe fazer os enfrentamentos, ele sabe se conduzir durante esse período de cara feia, né? Existem técnicas para isso, eu ensino isso nos meus treinamentos e os líderes sempre se saem muito bem. As crises e os confrontos, eles fazem parte da vida do líder e o líder tem que saber usar isso como ferramenta e não voltar para casa estressado, cansado, num pilhado, assim, passando mal porque alguma coisa não deu tão certo assim, o relacionamento está meio, né, num momento difícil. Não se preocupe, existem ferramentas para você conduzir esse momento e chegar lá no fim no resultado que você quer.